Síria, ele vai enviar presentes para o rei da Síria, vai tirar a prata da casa do Senhor, os tesouros, e envia para o rei da Síria, dizendo assim: retire-se de mim, não venha contra a minha cidade. Vamos dizer assim, vamos dar um jeitinho por aqui, né? Mas o rei da Síria não deu ouvidos àqueles presentes e continuou e enviou os seus mensageiros para que viessem em seu nome até Ezequias. E eu acredito que todos conhecem quando os mensageiros do rei Senaqueribe chegou ali e começaram a proferir grandes ameaças e disseram muitas coisas, o quanto que Senaqueribe já havia feito nas outras nações e que não seria diferente também ali, que era melhor que o povo se rendesse, era melhor que o povo não desse ouvidos a Ezequias e se tornasse para ele, porque depois ele levaria para uma terra boa, eles o alimentavam. Só que, aleluia, quero já dar uma pausa. Ezequias tentou enviar presentes, convencer para que o rei Senaqueribe não viesse contra ele, não deu ouvidos, porque não há aliança com o inimigo. Cristão não faz aliança com o inimigo, aleluia. O inimigo pode oferecer o que for, mas você não pode abrir mão da sua família, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Você não pode achar que ele vai fazer um acordo e vai ficar tudo bem, porque o fim é só destruição. Ele poderia até dizer: vamos sim fazer um acordo, mas depois o fim era somente destruição. Mas ele não aceitou e ele mandou os mensageiros que proferiram palavras e palavras contra Ezequias e contra o povo daquela nação. E quando começamos o capítulo 19, foi o primeiro versículo que nós lemos, e diz que Ezequias, tendo ouvido, rasgou os seus vestidos, se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Aleluia. Ezequias tentou dar o seu jeitinho, mas o seu jeitinho não deu certo, e ele lembrou-se do Deus que havia colocado ele para reinar. Aleluia. Então ele se humilha, aleluia, ele rasga suas vestes como sinal de humilhação, ele se veste de pano de saco e ele entra na casa do Senhor. Aleluia. Não importa o que está acontecendo, talvez o inimigo tenha afrontado a tua família, tenha enviado ameaças, o mundo jaz em maligno, e quando se trata de família, o inimigo está tentando de todas as formas quebrar os valores, destruir os princípios, atacam as crianças, atacam os filhos, atacam os casamentos, e porque não é mais normal homem e mulher, você acha até estranho, né, quando vê um casal hoje em dia homem e mulher, porque o inimigo tem tentado colocar de toda forma, porque tem que ser homem, mulher, e é normal todos os ataques. Mas um crente posicionado como Ezequias, ele entra na casa do Senhor, aleluia, porque sabe que somente o Senhor, seu Deus, pode pelejar por ele. E Ezequias entra na casa do Senhor, mas diz também a partir do versículo 2, que enquanto ele entra na casa do Senhor, ele pede para que seus mensageiros vá até o profeta Isaías. Vai lá na casa do profeta Isaías. Quem sabe Deus tem uma palavra e fale conosco. E assim foram os mensageiros até a casa do profeta Isaías. E chegando lá, Isaías tem uma resposta para Ezequias, como lemos no versículo 6. Isaías lhe diz: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Esse meterei nele o espírito, e ele ouvirá um arruído e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Tudo que Ezequias queria ouvir. Se a sua família está sendo afrontada e você vai buscar a resposta do Senhor, e o Senhor envia da parte de um profeta de Deus, a irmã do ciclo de oração vai na sua casa, o pastor vai na sua casa e dá aquela palavra, aquela resposta que você estava precisando. Que maravilha! Agora eu creio que Ezequias, que estava, quem sabe, amedrontado porque ele era humano, quem sabe com um pouco de desespero, quem sabe agora
Deus ouviu e enviou a resposta. E agora o inimigo não vai vir mais contra mim. Aleluia. Deus usou grandemente a irmã do ciclo de oração. E ela disse que a minha família está protegida e guardada pelo Senhor. Aleluia. Deus enviou o pastor Carlos, o pastor Isaac lá em casa. E parece que tudo que estava acontecendo, sem eu contar a ninguém, eles falaram tudo certinho. E Deus deu a resposta que eu tanto queria. Agora meu coração está aliviado. Meu coração está tranquilo. Eu creio que Ezequias pensou dessa forma. Agora eu posso descansar, porque Deus me deu uma resposta que o inimigo não virá contra mim. E diz que quando o mensageiro vai lá voltar para encontrar o rei Senaqueribe, versículo 8, Rabsaque, diz que o rei da Síria estava pelejando contra a Libna. E havia rumores que o rei Etíope, o rei Tiraca, estava subindo para guerrear contra o rei da Síria. Se o rei Etíope, lá com os soldados egípcios, estavam vindo contra Senaqueribe, o rei da Síria, logo a nação de Judá teria um aliado. Verdade? Eles pensaram, eu creio que eles pensaram assim. Só que Senaqueribe, astuto também, né? Que o inimigo é astuto. Não. Eles vão se encher de esperança, achar que dá tudo certo. Volta lá e fala assim, que não é para Ezequias te enganar, porque o Deus deles não vai livrar eles, porque onde eu passei eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, já destruí nações, e os deuses deles não puderam livrar eles das minhas mãos. Só que além de Senaqueribe mandar o recado para ver suas palavras, também agora envia cartas. Não era somente pela fala, era também escrito e selado pelo rei. Diz que naquela época a palavra selada pelo rei era algo que não voltava atrás, né? Segundo eles. Mas quando a palavra é do homem, Deus pode fazer voltar atrás, porque a última palavra é dele, aleluia. O homem dá uma palavra, mas só Deus quem tem a última e determina de fato o que vai acontecer. Então, novamente, os mensageiros de Senaqueribe voltam para ali e entregam aquelas cartas para Ezequias. E no versículo 14 diz assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor, aleluia. Quando Ezequias achou que ouviu uma resposta, mas Deus usou o profeta, eu ouvi, né, que o inimigo não virá mais, e agora novamente as cartas, porque assim acontece. Você batalhou pela sua família, você orou, você lutou, aí quando você acha que está tudo tranquilo, de repente novamente o inimigo vem e lança afrontas, ameaça, porque ele não fica feliz com a minha família e com a tua família, ainda mais servindo ao Senhor. E ele tenta de todas as formas atacar, porque ele estava procurando uma brecha. Os muros estavam erguidos, havia sido grandes reformas sendo feitas ali, mas ainda assim, Senaqueribe não deixou de vir lançar suas afrontas, as suas ameaças, mexendo com o psicológico de Ezequias e também do povo. Porque se o inimigo não conseguir te atingir de um jeito, ele vai procurar de outro. Quando você acha que está tudo bem aqui, aí vem uma notícia lá, sabe, teu tio, tua tia, teu primo tentou suicídio, está no processo